bem-vindos, bem-vindas. Eu fico muito feliz em ter você aqui, por você escolher fazer diferente, por você se permitir o novo, por você estar aqui de fato me ouvindo e não gastando o seu tempo com qualquer outra coisa. Esse é o segundo capítulo da nossa minissérie A Lei da Semeadura. Então, se você não viu ainda o primeiro capítulo, é muito importante que você faça esse movimento, pausa agora, vai lá no primeiro vídeo, assiste aquele primeiro capítulo para depois você assistir esse. Porque aqui nós não pulamos etapas, certo? Então, dito isso, agora nós vamos nos aprofundar para que essa experiência seja verdadeiramente real, transformadora na sua vida. Eu te convido a algo muito essencial, que é abrir o seu coração para escutar muitas vezes além da palavra. Não se feche, não responda, tente não fazer um movimento de afastamento, mas em tentar entender o que de fato está doendo aí dentro. Existe uma essência aqui e se você permitir, eu vou te conduzir por uma trilha verdadeira, consciente e muito positiva para a sua vida. Tudo na vida obedece um princípio absoluto, como nós vimos no primeiro capítulo. O que você semeia, você colhe. Tudo que você está vivendo, enfrentando ou desfrutando hoje, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, na sua carreira, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, nada mais é do que um resultado das sementes que foram lançadas ao solo durante todo esse período. Parece óbvio, mas como eu sempre digo, o óbvio precisa ser dito. Eu sei que você precisa virar algumas chaves e talvez eu pareça repetitiva, mas é para que de fato você consiga ter os resultados que eu quero que você tenha. Saber que tipo de colheita você quer para a sua vida, colher e desfrutar, sem dúvida é um primeiro passo para conseguir bons resultados. Você precisa saber aonde você quer chegar. Mas ao mesmo tempo, você não pode viver com foco nesse resultado. Viver para o resultado. Antes de colher qualquer tipo de fruto, você precisa arar a terra, preparar essa terra, arrancar ervas daninhas, adubar a planta, adubar a terra, nutrir com água, proteger de passarinhos, proteger de larvas. Então, às vezes, precisa jogar um remedinho ali naquela terra, a depender da qualidade desse solo, até que um dia as flores desabrocham e os frutos nascem para que você possa colher. Agora presta muita atenção em uma coisa. Somente quando você tem clareza desses frutos que você quer colher no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, com o sogro, com a sociedade, na sua saúde física, mental, na sua carreira, na sua vida com Deus, é que você se torna capaz de escolher e selecionar as sementes que vão te dar esse resultado. As sementes que realmente vão te dar esse tipo de fruto. Então, essa é a grande virada de chave que você precisa ter para que você possa, de fato, colher a vida que você gostaria de ter, de desfrutar, de viver e de compartilhar com a sua família. Agora é importante que você consiga diferenciar as sementes que você plantou e que você cultivou até aqui. E eu vou trazer alguns contextos práticos da realidade conjugal para que fique mais fácil o seu entendimento, tá? As sementes nada mais são do que respostas emocionais automáticas. Muitas vezes, elas são aprendidas lá na nossa infância
e reforçadas ao longo da vida. Paula, não tive problema na infância. Nós somos a nossa infância. Nós somos um reflexo de tudo que nós aprendemos sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo. Então, por exemplo, ansiedade, impaciência, crítica constante, aquele medo, aquela insegurança que sempre prevalece, o sentimento muitas vezes de inferioridade, a dificuldade de pedir perdão, a raiva, a fúria, né, aquele movimento explosivo no meio de uma discussão. Para alguns, a hipervigilância, né, a necessidade de controle, o vício em fazer, o autossacrifício, o trabalhar em excesso, ou até a dificuldade em comunicar o amor e as necessidades. Essas sementes, elas quase sempre nascem das nossas feridas emocionais. Não de maldade, não para prejudicar, não por falta de caráter, não por mau índole, mas porque, como eu expliquei para você, vem da nossa herança, vem de tudo que nós aprendemos. E muitas vezes o ruim fica mais registrado, mas não significa que você não tenha tido boas experiências. Então, se você se sente assim, provavelmente você demonstra todos esses sentimentos, né, em comportamentos de forma isolada. Talvez aconteça em uma fala, como por exemplo, depois a gente conversa. Você sempre exagera. Eu faço tudo sozinha. Ou até mesmo em comportamentos, em reações, como o silêncio, a ironia, a pressa, a grosseria, tudo isso disfarçado de cansaço, de sobrecarga. Muitas vezes a necessidade de controle, em estar controlando tudo, porque se eu não fizer, ninguém mais vai fazer bem feito. Então, tudo isso precisa ser muito olhado com carinho, com análise, para que a gente possa entender quais foram os nossos comportamentos que fizeram a gente ter a vida que tem hoje, os resultados que conquistamos até aqui, que podem ser satisfatórios ou não, de acordo com cada pilar da sua vida. Então, essas sementes que você plantou até aqui, essas sementes são responsáveis por tudo que você tem colhido. Tá claro até aqui? Se não tiver claro, você manda mensagem, coloca aqui embaixo que eu vou tentar responder todo mundo. Mas eu tô tentando deixar o mais prático possível esse conteúdo que é tão complexo. Então, a partir do plantio, da semeadura, a raiz se fortalece e essa raiz, ela acontece na nossa vida como um padrão. Isso fica muito perceptível muitas vezes nas suas reações, ou seja, você não reage ao presente exatamente ou proporcionalmente àquela situação que aconteceu, mas sim à ferida emocional que você carrega. A crítica acaba virando a linguagem base de reatividade, a impaciência vira constância, a ansiedade ela vira uma necessidade de controle, o medo vira uma rigidez, um afastamento. Então, cada um dos nossos padrões vão dando sinais. E quanto mais a raiz cresce, mais ela também dá força para a estrutura do tronco. E o relacionamento passa a ter uma identidade, uma comunicação sempre defensiva ou até mesmo passiva-agressiva, passa a ter uma identidade onde existe pouca validação emocional, onde falta reparação e afeto, falta escuta com empatia. Existe aquela sensação de caminhar sozinho, de caminhar sozinha, mesmo estando num relacionamento, num casamento. E como consequência, como colheita, o que se destaca na copa da árvore
como frutos é o distanciamento emocional, a frieza, a frustração, a culpa, a vida sobrecarregada, a falência relacional, um pedido de divórcio, uma traição. Isso é colheita. Não é acaso, não é karma, não é destino. Isso é a realidade clara do seu emocional, que se torna um padrão e define a identidade da sua vida, da sua personalidade, a identidade dessa árvore, dessa estrutura que te dá os frutos. E assim o ciclo vai sempre se repetindo. Então, o mais grave não é você ter sementes ruins. O mais grave é você não perceber que você tem semeado essas sementes todos os dias na sua vida, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, na sua carreira, na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua saúde física, na sua saúde emocional. Esse é o grande perigo. E a partir do momento que você entende isso, o jogo começa a mudar. Quando em uma consulta eu escuto frases do tipo: eu me sinto sozinha mesmo estando casada, eu entendo a profundidade dessa fala. Existe uma ferida não tratada. Então abre o seu coração. Esse conteúdo não é religioso, mas tem uma base em um versículo de Gálatas 6:7, onde tudo que o homem semear, isso também colherá. E eu te provo isso acontecendo agora no seu casamento. Vocês estão colhendo a falta de intimidade. E para você colher a intimidade, você precisa semear a presença. Vocês não colhem a parceria, a conexão. Porque para colher a parceria, vocês precisam semear o quê? A validação, a escuta. Vocês não conseguem desfrutar nesse relacionamento da paz, da harmonia, da leveza no ambiente. Porque para desfrutar de tudo isso, você precisa semear o quê? Maturidade emocional. Vocês não conseguem fazer esses movimentos de reconexão e manter as sementes de orgulho fora da terra. Ninguém vive reconexão afetiva, emocional, íntima, semeando orgulho, crítica, defesa, culpa, punição. O erro não é ter sementes ruins. Este não é o grande problema. O erro é não perceber que você tem semeado essas sementes ruins. É você que está colocando ela na terra. É você que está dando nutrição para ela. O erro é não perceber que elas estão sendo plantadas todos os dias nos 11 pilares da sua vida. E se você nem sabe quais são esses pilares da sua vida, eu verdadeiramente te aconselho a fazer a aplicação para análise relacional diagnóstica. O link sempre vai estar embaixo aqui no vídeo, para que você possa se tornar um pouco mais consciente e assumir o controle da sua vida, assumir as rédeas dessa carruagem. Porque se você não sabe para que caminho você está indo, qualquer um serve. A grande questão é que daí você não tem o direito de reclamar dos resultados que você colhe. Nenhum casamento adoece de repente. De repente ela pediu divórcio. Não, não foi de repente. São semeaduras durante toda a vida do relacionamento que foram desgastando e fizeram essa pessoa chegar ao ponto de pedir o divórcio, de não ver mais saída, de não ter mais soluções, de não ter mais ferramentas para lutar, para permanecer
e para tentar fazer diferente. Casamento adoece quando o casal não percebe o que está semeando todos os dias. Então, consciente disso, é muito importante que você esteja pronta para assumir o controle e parar de reclamar, parar de culpar, parar de negligenciar, parar de transferir a responsabilidade, porque ela é intransferível. E essa é a única forma, confia em mim, é a única forma de você poder viver e desfrutar da vida que você tanto deseja. Não adianta fazer mural dos sonhos, não adianta fazer lista e colocar metas, não adianta. Não vai adiantar. Mais um ano eu posso te garantir que não vai adiantar. Então eu não vou romantizar a vida. Eu não sou essa pessoa. Mas eu também não sou a mais catastrófica. Eu gosto de manter sempre o equilíbrio e mostrar para vocês os dois lados, para que você possa sozinho analisar e mensurar o que realmente vale a pena para você hoje. Existem sinais da nossa saúde. Alguns desses sinais, eles acontecem de forma muito sutil e outros de forma muito expressiva. Mas vamos lá. Quando você escolhe viver um casamento com segurança emocional, é sobre ser quem eu sou sem medo. Concorda? Na prática, isso precisa aparecer como conversa sem ameaça, discordâncias e divergências sem humilhação, sem explosão emocional, previsibilidade, segurança, parceria e presença. Precisa ter essa conexão. Precisa ter a ausência de medo em ser abandonada ou em ser punida. Então, a segurança que você busca no seu casamento, ela é fruto de vários pequenos comportamentos, de várias pequenas sementes. Sem isso, este fruto não se sustenta. Quando você escolhe falar sem atacar, falar sem criticar, sem punir, sem acusar, ou escutar, ouvir sem se defender, nós estamos falando de um relacionamento com um nível de saúde satisfatório. E nós percebemos os sinais onde? No diálogo sobre temas difíceis, conversas difíceis acontecendo. Você percebe os sinais em escuta verdadeira, em uma escuta com empatia. A gente vê sinais em o silêncio ser acolhedor e não punitivo. A gente vê os sinais nos acordos e não na disputa. O foco é no acordo e não no conflito. Não é uma guerra inconsciente, não existe uma birra infantilizada acontecendo. A comunicação clara, respeitosa, ela é fruto. Sem isso, você não sustenta um relacionamento leve, seguro. Então, é o que eu tenho falado tanto sobre a lei da semeadura. Tudo é uma colheita. E se você não estiver atenta, consciente do que você está semeando, você continua semeando mais do mesmo. E se hoje você está vivendo evitação, distância, brigas que não chegam a lugar nenhum, explosões emocionais, humilhação, desconfiança, medo, traição, talvez esteja na hora de você começar a escolher sementes que realmente você deseja plantar. Porque
esta colheita, estes resultados não são bons? E é importante que você entenda o quanto você é responsável. Tá na hora de começar a escolher melhor, ser mais seletiva. Mensurar, será que vale a pena eu me desgastar tanto com isso? Vale a pena eu plantar essa semente? Para que você consiga ter esse nível de percepção, você precisa assumir o mínimo, que é a autorresponsabilidade. E a partir disso, você vai criando e semeando uma comunicação mais consciente, você vai semeando regulação emocional, humildade, presença, conexão, compromisso diário. Relacionamento nenhum se sustenta com sementes ruins. Relacionamento exige um adulto saudável, não é sobre ser perfeito. Não existe um relacionamento perfeito, mas ele precisa ser minimamente saudável. E para isso, esse adulto que compõe o relacionamento precisa estar saudável, precisa estar consciente de quem ele é, de como o emocional dele se reflete na vida. Isso é neurociência. Isso é cognição comportamental. Agora, depois dessa aula incrível que você acabou de receber, de presente, pausa mais uma vez aí por um instante. Nesse momento, eu quero te pedir para você compartilhar. Compartilhar comigo como tem sido a sua colheita. Depois de tudo que você ouviu aqui, a pergunta não é mais o que o outro está fazendo, o que Deus quer de mim, por que a minha situação de vida é essa. A grande pergunta agora é: o que eu tenho semeado todos os dias na minha vida, no meu relacionamento conjugal, na minha saúde, no meu financeiro, na minha carreira? Se hoje a sua colheita é distância, é frieza, é cansaço, é solidão a dois, eu quero te dizer que isso não é uma sentença. Isso não é um karma. Isso é um sinal. Sinal de que existe algo que está sendo semeado e não deveria. Algo nas raízes que precisa ser visto, compreendido, reestruturado. Porque a vida flui a partir de você e não para você. E se você sente que esse é o seu momento, eu verdadeiramente te convido. Te convido a viver um novo. Aprender a fazer boas escolhas. A dar passos de forma consciente, consistente, com clareza, sabendo exatamente aonde você quer chegar. Sabendo exatamente que tipo de fruto você vai colher. E se você estiver pronta para isso, eu te ajudo. Se inscreve, faz a aplicação, chama a gente no WhatsApp, agenda sua análise relacional diagnóstica. Mas se você não tiver condições, tá tudo bem. Aproveita ao máximo esse conteúdo. Traz para você esse desejo de estar presente na análise relacional. Coloca isso como um desejo verdadeiro, como um fruto, um lugar onde você quer chegar. Aqui a gente não pula etapas. A gente honra o processo. E cada um de nós tem um processo. Cada um de nós tem um momento.
Esse conteúdo é muito rico. Ele fez muita diferença há muitos anos atrás na minha vida, quando eu ainda era muito jovem, quando eu ainda nem sabia quem eu era. E é por isso que eu tenho me comprometido em entregar tudo isso para você. Se você entende isso, se você deseja realmente mudar a sua colheita, mudar a sua vida, compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem você sente no seu coração que merece ter esse tipo de acesso a esse conteúdo, acesso a essa mentalidade, a essa força, essa coragem para mudar, para entender os processos da vida e entender que o que vocês estão vivendo hoje não é uma sentença, é um sinal. E eu te garanto que tudo volta 10 vezes mais de tudo aquilo que a gente entrega. Um grande beijo, eu espero ver a sua aplicação lá na análise relacional e até o próximo capítulo.